Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Continuando na nossa linha de raciocínio durante essa semana, que nós estamos falando sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico, hoje nós iremos falar um pouco sobre o crescimento. Gostaria de falar sobre o crescimento pessoal. Também vamos envolver um pouco o crescimento espiritual, mas eu gostaria mais de focar hoje no crescimento pessoal, o seu crescimento individual. Nós vemos que no mundo nós temos oportunidades de crescer como pessoas, nós vemos que no mundo nós temos possibilidade de estudar, nos formar, trabalhar, criar uma família, constituir uma família, criar os nossos filhos e também dar a eles a possibilidade desse crescimento, através do estudo, da instrução, da alimentação saudável. E nós vemos que o mundo vai muito bem nesse sentido, pois as coisas sociais se desenvolvem de uma maneira absurdamente assustadora. Hoje nós vemos as instituições estatais tratando desses assuntos e muitas vezes até tirando da família o poder de decisão. E é nesse ponto que nós temos que tomar cuidado. Porque quando o Estado influencia as famílias ou tira delas o poder de estar educando, no sentido de estar dando educação familiar aos seus filhos e trazendo essa responsabilidade para o Estado através de uma educação institucionalizada, a família corre grande risco. E a família, sendo uma instituição de Deus, ela vai se definhando, no sentido de que o Estado está tomando a vez. Esse tipo de crescimento ele não é bem-vindo, porém nós podemos sim usar disso para poder estar aprimorando os nossos jovens, nossas crianças e fazendo com que eles, na verdade, estejam se aprimorando com as coisas que tem que aprender, tem que crescer, tem que trabalhar, mas nunca, jamais deixando de falar sobre Deus. Nunca, jamais deixando que o Estado se influencie de tal maneira na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, a ponto de influenciar o seu crescimento social em detrimento do seu crescimento espiritual. Não devemos permitir que os nossos filhos não tenham esse ensino religioso, esse ensino espiritual. Não podemos permitir que os nossos jovens, crianças, se afastem da igreja de Jesus Cristo. Não estou falando de templos, mas sim da igreja verdadeira, que está nos templos. Não há outro lugar para você buscar um auxílio, um conselho, a não ser na igreja, sobre a espiritualidade. Porque se você for buscar em outro lugar, você pode encontrar as heresias. Você também pode orientar os seus filhos. Como que se deu o seu crescimento pessoal? Você já pensou nisso? E como está o crescimento do seu filho? Como que você cresceu neste mundo? Como você venceu até agora? Batalhou, lutou e foi crescendo diante das adversidades, da brutalidade do mundo. E hoje você pode se considerar sim um vencedor. Apesar de todo o sentimento, às vezes, de derrota, apesar de todo o sentimento de angústia que bate no teu coração no dia a dia, você já parou para pensar o tanto que você já cresceu como pessoa? Porém, está na hora de começar a crescer como espírito. Está na hora de começar a crescer como aquilo que Deus determinou para a vida de cada um de nós. E esse crescimento espiritual ele só pode se dar de uma maneira, examinando as Escrituras e seguindo tudo aquilo que Jesus Cristo determinou que seguíssemos. E acima de todas as coisas, seguir o amor com afinco. O teu crescimento ele passa por esse sentimento tão maravilhoso em que cabe a Deus mandar que o homem o ame acima de todas as coisas. O sentimento do amor é tão puro, tão verdadeiro, tão sincero, quando ele existe realmente, que Deus chama para si o primeiro amor. Nosso crescimento passa por este amor. Por isso eu falo, ame. Ame o teu próximo, ame a tua esposa, ame tua família, ame teus filhos, ame as pessoas que estão à sua volta, ame seu trabalho, ame sua vida e cresça
Cresça de maneira assoberbada. Cresça de maneira saudável, natural, assim como Deus nos determinou. Não cresça de maneira não natural. Não cresça de maneira não natural. Cresça de maneira natural. Uma maneira sintética de viver. Uma maneira em que os conceitos, os preceitos, os mandamentos de Deus sejam colocados de lado. Viva naturalmente, cresça naturalmente, ame naturalmente. Não deixe que a sua vida seja um engano. Não deixe que sua vida seja mecânica. Não deixe que sua vida seja assolada pelas modernidades desse mundo. É interessante que as ferramentas que foram feitas, entre aspas, para aproximar homens, é as que mais distanciam. Quando nós estamos nas redes sociais, estamos tão próximos dos outros, mas tão distantes do teu ser, tão distantes do seu amor. Estamos nos distanciando. E isso é ruim. O nosso crescimento não permite que nos distanciemos dos nossos irmãos e dos nossos pais. Sempre há alguém em quem possamos nos aproximar. Aproxime-se dos seus, aproxime-se dos teus filhos. Dê boa noite, ore junto na mesa de refeição, ore pela manhã junto com teus filhos, ensine-os a viver, crescer e estar servindo ao nosso Deus. Nós devemos sim ter o crescimento profissional, pessoal, familiar, mas acima de tudo o nosso crescimento espiritual, que é o começo de todas as coisas para melhorar a nossa vida. E enquanto estivermos aqui neste mundo, nessa jornada, devemos sim crescer, devemos sim nos aprimorar, devemos sim aprender. E devemos também nos desenvolver como seres espirituais que somos. Irei ler na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei da graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Poupemo-nos da queda dos ímpios e sejamos nós a diferença no crescimento deste mundo. Gostaria de fazer uma oração. Feche teus olhos, eleve teus pensamentos ao alto. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai eterno, pedindo, Senhor, pela Tua santa e infinita misericórdia em nossas vidas. Somos pequenos, fracos, errantes e não conseguimos por nós mesmos, Senhor, crescer como devemos crescer. Orientar aos nossos filhos, Pai, aos nossos parentes, aos nossos cônjuges. O crescimento sadio e natural, Pai. Não esse crescimento artificial, Senhor, que o mundo impõe sobre nossas vidas. Ensina-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, a conviver com o mundo, Pai. Mas acima de tudo, Pai eterno, ensina-nos, Senhor, como poder falar da Tua palavra e assim ajudar todos aqueles que nos circundam, Pai, a crescer junto conosco. Pai eterno, propicia para nós o crescimento individual, propicia para nós o crescimento espiritual e que nós sejamos sim, Pai, luz do mundo e sal da terra, como Tu determina cada um de nós. Através do nosso crescimento, através da nossa fé, através, Senhor Deus Todo-Poderoso, de tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, como testemunho da Tua obra aqui na face da terra. Abençoa as vidas que nos circundam, Pai. Que elas possam enxergar, Pai, que elas possam ver, ouvir a Tua glória, a Tua graça nas nossas vidas, ó Pai. E assim se converterem, Pai eterno, dos seus maus caminhos, vindo também à luz, Pai. Vindo também ao seu caminho, e assim aprendendo e crescendo na Tua palavra e no Teu conceito, Pai eterno, e na Tua graça e na Tua glória.
Que todos nós possamos, Senhor, falar de Ti para os nossos amigos, irmãos, companheiros. Que todos nós possamos falar de Ti, Senhor, no mercado, na rua, no semáforo, Pai. Onde quer que seja, onde quer que tenha uma alma, Senhor, sedenta pela Tua palavra. Nós desejamos, Pai eterno, ser luz do mundo e sal da terra. Desejamos ser, Pai, a Tua boca, Senhor, para falar sobre as Tuas coisas e as Tuas maravilhas. Sendo assim, Pai eterno, nos abençoa, nos capacita e nos faz crescer na fé todos os dias da nossa vida. Abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo esta oração. Abençoa, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, Deus Todo-Poderoso, cada ser humano que se arrepender aos Teus pés, Senhor. Concede a ele, Senhor, a graça, Pai eterno. Concede a ele, Senhor, a bênção e glória, Santo Deus. Concede a ele também, Senhor, a Tua misericórdia. Que todos nós possamos nos arrepender, Senhor, de cada pecado que cometemos e assim estarmos ligados a Ti, Senhor, durante todo o tempo. Nada somos, nada podemos, Senhor, mas pedimos a Ti que nos revista do Teu poder, Pai, e nos perdoe de cada erro e falha que nós cometemos. Em tudo Te agradecemos, em tudo Te louvamos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.